Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Seja bem-vindo nessa live, que Deus te abençoe e que Deus também possa suprir uma necessidade sua através da palavra de Deus, que Deus possa nutrir a sua alma, o seu espírito com as coisas do céu. E espero que você seja muito abençoado. Vamos meditar num texto aqui da palavra de Deus e eu quero hoje ler bastante, citar bastante versículos bíblicos aqui, textos bíblicos, então não vou ler um especificamente. Mas como nós estamos falando da unção de Deus, nesses dias, eu quero falar com vocês exatamente sobre isso, né? As unções específicas, nós já falamos aqui sobre para que serve a unção sobrenatural, né? Já falamos algumas lives sobre isso, mas hoje eu quero falar de você compreender a unção específica sobre a sua vida e como a Bíblia relata que essa unção operou na vida de cada um de forma diferente, né? E a gente andar em unidade com a igreja de Jesus não é fazer a mesma coisa. É a gente compreender que nós estamos caminhando para o mesmo alvo, o objetivo é o mesmo, mas nós vamos fazer coisas diferentes, porque somos ungidos de forma diferente. E essa é a grande revelação da graça de Deus, e para revelar a graça de Deus para as pessoas, é uma igreja que tem dons diferentes, operações diferentes, mas o Espírito que coordena tudo isso é o mesmo, né? O Espírito é o mesmo. Então, eu quero falar hoje unção para propósitos específicos, né? E espero que isso te ajude você encontrar e se alinhar melhor com o que Deus tem para a sua vida. Às vezes, Deus colocou uma coisa tão preciosa na sua vida e você não se alinhou com a vontade de Deus. Com isso que você tem de precioso, né? Em alguma coisa, Deus te escolheu para ser a pessoa melhor no que você faz. Então, quando a gente olha alguns exemplos, Jesus, ele foi ungido com uma unção. A Bíblia diz, no Hebreus 1, 9, Salmos 45, versículo 7, que entre seus irmãos Deus ungiu com uma alegria, porque Jesus teria que ter uma unção de passar pela cruz. Ele foi especificamente ungido para isso, essa era a vontade de Deus, e Jesus ele tinha uma alegria no coração em entender esse propósito divino, por isso que ele sempre dizia assim, eu não vim aqui fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu e o meu Pai somos um, ou seja, eu estou dentro do que meu Pai pensou, do que meu Pai projetou, né? Então Jesus vai morrer numa cruz do Calvário e vai fazer isso com toda a gratidão de estar servindo a Deus, e como recompensa desse sacrifício, a Bíblia diz que ele ganhou você, ou seja, as pessoas que ele salvou na cruz do Calvário, foi a sua recompensa, e ele se alegrou. Então ele estava ungido com um óleo diferente, né? Com uma unção diferente. Quando a gente olha, eu tenho muitas biografias de homens e mulheres que Deus usou no mundo para fazer uma coisa diferente. Eu gosto muito tem um livro do irmão André. O irmão André, ele trabalhou muitos anos no leste europeu, que eram os países comunistas que impediam de levar a Bíblia, impediam de a Bíblia entrar dentro do país. E o irmão André, ele trabalhou muito anos como o contrabandista de Deus, ou seja, ele carregava o seu carro, ele é holandês, né, de nascimento, e ele fundou a Missões Portas Abertas, né, que era levar o Evangelho ou a palavra de Deus a esses países que não permitiam. E ele enchia o carro de Bíblia, né? E ele passava por inspeção, inclusive, né? Muitas vezes ali ele conta na história dele, os guardas olhavam o carro e não conseguiam ver as Bíblias que estavam lá, os porta-malas cheios, os bancos dos carros cheios. E ele tinha uma unção para isso. Ele tinha uma unção. Eu lembro que
Um irmão que levava Bíblias para o Irã. Irã é um país que não deixa entrar também Bíblias, porque eles são de crença muçulmana, xiita, né? São os mais radicais. E se você levar uma Bíblia dentro do Irã, você pode ter assim penas de prisões, até perpétua, né? Até de morte. E esse irmão Marcelo, ele tinha uma missão de levar a Bíblia no Irã. E ele contou tantas histórias, porque a gente tirou dentro das nossas conferências ofertas para eles viajarem, né, para o Irã. Sempre ele ia com um grupo de 6, 7 pessoas para poder levar, cada um levar uma mala cheia de Bíblias. E eles contam a alegria dos cristãos lá que vivem de forma até escondida, né? Mas a alegria quando chega uma Bíblia, como eles beijam a Bíblia, abraçam a Bíblia, né, a palavra de Deus. E eu falava para ele, mas você não tem medo de ser preso? E ele contou muitas histórias, né? Eu lembro de uma história que a gente tirou uma oferta para ele viajar com uma equipe dessas de malas, cheia de Bíblia para o Irã, e era tempo da Copa do Mundo. E eles saíram da Inglaterra, e antes de sair no aeroporto da Inglaterra, eles compraram uma bola. O Marcelo viu uma bola, e o Espírito Santo falou, leva essa bola. Era uma bola, aquelas oficial da Copa do Mundo, né? E ele pegou a bola e colocou debaixo do braço. E foi com aquela bola. Quando eles chegaram lá na alfândega, no Irã, o cara olhou eles vindo assim, né? E já mandou eles fazer uma separação para revistar as malas. Aí o cara, quando chegou bem pertinho, falou assim, e essa bola é da Copa do Mundo, né? E eles estavam com medo muito terrível de ser preso ali, porque estavam com as malas cheias de Bíblia. Aí o cara falou, não, eu quero o seguinte, ó, me dá essa bola para mim, essa bola vai ficar confiscada aqui, vocês podem passar, pegar as malas e podem ir. Então, às vezes, você olha que quando Deus unge uma pessoa com um propósito específico, ela vai passar pelos problemas mais adversos, mas vai cruzar. Deus vai dar uma estratégia, Deus vai dar uma maneira, porque aquela é uma unção de Deus para aquilo. A Bíblia fala sobre os mártires, por exemplo, né? Tem um livro que chama o Livro dos Mártires, é muito bom você ler, porque ele pega desde dos apóstolos até muitos mártires que viveram antes de nós e contemporâneo a nós, né? Gente que ainda é mártir em Cristo Jesus. Tem lugares no mundo que significa você se declarar cristão, a pena de morte para a sua vida. E a Bíblia diz que os mártires, eles têm um lugar especial em Deus. Então eles têm uma unção especial. Estevão foi um mártir que morreu com alegria sendo apedrejado, né? Você não vê ele sentindo dor ou reclamando daquela situação. A Bíblia diz que ele estava enxergando assim, uns céus abertos. Então, Apocalipse fala que os mártires eles têm um lugar especial em Deus, né? Porque foram ungidos de forma especial. Então, a gente precisa entender que existe unção específica para cada chamado, para cada vocação que Deus habilita na terra, né? Então, é importante você entender o que Deus mandou você fazer e entender essa unção sobre a sua vida. A unção de Deus, ela também pode trazer um ambiente de discernimento na sua vida. Se discernir, conhecer o mundo espiritual. É interessante que quando a gente olha o exemplo disso, quando o Espírito de Deus veio sobre Jesus lá no batismo, que ele foi batizado por João no Jordão, então o Espírito de Deus veio sobre Jesus, ungiu Jesus. E a Bíblia diz que Deus falou e disse, esse é meu filho, a ele eu ouvi, o meu filho ao qual eu tenho alegria, né? E então depois o Espírito Santo pegou Jesus e levou ao deserto para jejuar. Lá no deserto, é interessante que o diabo, ele não veio vestido com chifre, com tridente. Ele veio como se fosse um anjo de luz. E ele veio trazendo propostas que eram interessantes para Jesus. Jesus tinha 40 dias de fome, 40 dias. Eu já tive fome, a maior fome que eu tive, jejum, assim foi de 19 dias, que eu não comi nada, 19 dias. Quando você pensa em qualquer coisa comestível, um pão seco, velho, ele se torna uma coisa mais deliciosa, porque seu organismo está se
quase decompondo, né? Jesus tinha 40 dias de fome. O diabo veio e mostrou um texto da palavra para ele. Mostrou, olha, você pode transformar pedras em pães. Então, se Jesus não tivesse uma unção de discernimento ou ouvisse o Espírito trazendo esse discernimento para ele, Jesus faria como muitos crentes hoje, né? Ah, seu diabo, obrigado, nem tinha visto que tinha essa promessa na palavra. Mas Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus discerniu que aquele que estava trazendo uma boa proposta não era da parte de Deus, era da parte do inferno. E quando ele disse também, se você se prostrar e me adorar, você terá os reinos do mundo, é interessante que Jesus também venceu. Ele disse, eu só ouço a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus tinha um discernimento de onde estava saindo a palavra de Deus. E a gente olha hoje, muita gente tem lugar nos púlpitos, muita gente tem lugar na pregação da palavra de Deus e que não é de Deus. A pessoa está usando a palavra de Deus, mas muitas vezes tem uma vida pecaminosa, uma vida escura, lameado de sujeiras e de pecados, e ele não está trazendo da boca de Deus aquela palavra. Ele está usando as pessoas, às vezes manipulando, né? É muito comum esse tipo de ambiente ser manipulado também. Então é muito importante você ter discernimento de que a palavra que você ouça ela vindo da boca de Deus, não é de qualquer boca, mas daquela boca que Deus realmente está usando. E isso é importante, você ter um discernimento. No primeiro livro, primeira carta de João, né, capítulo 1, versículo 20 e 27, ele diz, vocês têm a unção do santo. E a unção que ela não mente, ela é verdade. Por isso, o texto diz, não é preciso que alguém vos ensine, mas a unção vai te guiar em toda a verdade. Ali não está declarando que os ministérios de ensino dentro da igreja não são importantes. Ele está dizendo sobre o engano, sobre os ensinos enganosos. A unção de Deus vai te ajudar a você discernir qual é o ensino verdadeiro e qual é o ensino enganoso. Deus vai te dar um discernimento dentro. E é importante você ter essa unção de discernimento, para você não cair em qualquer conto. Você saber quando Deus está falando. É interessante que quando você entende isso na sua vida, muda muito. Você vai ter uma espécie de maturidade e um texto da palavra de Deus acaba se agregando na sua vida, que é Romanos 8,14, né? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você começa a amadurecer, ouvir a voz do Espírito Santo e você não cai em qualquer engano. O inimigo não tem mais condições de te enganar, porque a unção de Deus ela traz um discernimento também na vida da gente. Outra coisa que é importante em relação da unção é você não tocar na unção específica dos outros, não criticar quando alguém é ungido por Deus. Muitas vezes o ambiente religioso estraga o coração das pessoas e elas pensam que Deus só está naquele meio delas, naquela religião delas. É muito comum isso hoje, até em grandes ambientes religiosos, as pessoas pensarem que Deus só faz coisas lá naquele movimento religioso deles. E aí criticam qualquer outro movimento ou movimentação de Deus diferente. Então é importante a gente entender quando um homem ou mulher é ungido por Deus, Deus não tem limite de templos, Deus não tem limite de denominações, Deus não tem limite de religiões. Quando Deus derrama uma unção sobre alguém, a gente precisa entender isso, porque se a gente tocar na unção de pessoas que foram ungidas por Deus, não é bom. Todas as pessoas que tocaram na unção de alguém terminaram mal na vida. Terminaram mal. A Bíblia relata muitos exemplos. Por exemplo, quando Miriam foi questionar e tocar na unção que havia sobre Moisés, né? É a própria irmã, mas ela ficou leprosa. Então, a Bíblia, isso está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 20, Números também fala sobre isso, né? Então, quando Miriam toca na unção que Deus havia ungido Moisés, ela fica leprosa.
o caso de Paulo e Elimas, né? O mágico. Então, é interessante, Atos capítulo 13, também, toda vez que alguém toca na unção de uma pessoa ungida por Deus, lembra de Eliseu, quando rapazes, pessoas começaram a fazer chacota de Eliseu, e está lá em 1 Reis capítulo 2, você vai ver que eles foram devorados por ursos. Então toda pessoa que lançou-se contra a unção de alguém e terminou mal na vida. Então a gente tem que cuidar para não falar da unção de alguém, criticar a unção de Deus, porque você está indo contra o próprio Deus, contra o próprio Espírito de Deus. Então a vida de pessoas que criticaram a unção de homens e mulheres não terminaram bem na vida. Então a gente tem que ter essa preocupação também. Agora, outra coisa importante é que a unção na sua vida, ela honra a unção, né? É uma diferença muito grande uma pessoa que fala pela unção, através da unção de Deus, e uma pessoa que fala sem a unção de Deus. Às vezes o conhecimento de pessoas que falam na unção tem o mesmo conhecimento de gente que não fala na unção. Mas o toque de Deus é diferente, o toque de Deus é diferente, né? A gente precisa entender. Tem pessoas que falam o evangelho, mas não tocam profundamente nas pessoas. Porque falta aquele ambiente, aquele azeite de Deus, aquela unção sobrenatural de Deus. Se você pegar uma porta que está rangindo, né, então você abrir ela, se você colocar um óleo na fechadura, nas dobradiças da fechadura, ela vai perder exatamente aquele barulho, né, de rangimento, e vai trabalhar mais suave. Assim é também quando uma pessoa fala debaixo da unção de Deus e outra que não fala. Às vezes é o mesmo assunto. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Você já não, às vezes, falou um assunto, tipo assim, como pregador, eu vou lá falar o assunto e falo um assunto, falo exaustivamente na igreja. E parece que a igreja não se envolveu naquele assunto. Aí vem o Benihim e fala a mesma coisa. Aí as pessoas vão dizer, puxa, você está vendo, pastor, o que o Benihim falou? Aí você pensa, puxa, mas faz tempo que eu estou falando a mesma coisa. Está falando a mesma coisa, mas os níveis de unção são diferentes. Por isso que às vezes quem está num nível mais profundo de unção afeta mais, toca mais as pessoas, trazem ela mais para a realidade, né? Não é só falar do assunto, Deus não quer que seja como um papagaio, decorar assunto. A gente precisa ser ungido naquilo que a gente fala, habilitado por Deus, né? E eu já falei aqui numa outra live o que é a unção de Deus, como que ela é, né? A unção sobrenatural de Deus. Na sexta-feira eu falei sobre isso, a live de sexta-feira. Então você entender que a unção de Deus está sobre a sua vida como uma habilidade de Deus. E essa habilidade de Deus precisa se manifestar. Cada tempo da sua vida, cada nível de unção que você entra, vai ter um peso de glória mais na palavra que você fala. Até no crédito que as pessoas vão dar para você. Vai existir um peso da glória de Deus maior. Então, quanto mais a unção de Deus vem, mais a sabedoria você vai ter, mais o tempo passa, mais unção você busca, mais dependente de Deus você é, mais peso vai ter a sua mensagem, mais valor vai ter. Porque a Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Eu fico imaginando quando eu comecei a pregar. A minha palavra tinha um peso, hoje ela tem outro. Depois de 38 anos de estar com o Senhor, de buscar a presença de Deus, hoje a minha palavra ela tem outro peso. Então é assim, na vida de qualquer pessoa, que a gente quanto mais busca a unção, mais peso a palavra de Deus vai tendo na nossa vida, tá bom?
Outra coisa que a gente precisa entender sobre a unção é a unção de Deus, ela está na sua vida para você exercer a sua chamada, ou seja, naquilo que você foi vocacionado no corpo de Cristo. Talvez uma das coisas que mais traz dúvida no coração das pessoas, elas não entenderem o chamamento que está sobre ela. Quando Paulo fala sobre a maneira orgânica da igreja ser, em 1 Coríntios 12, 27 e 28, ele fala ali toda a operação dos dons e talentos dentro da igreja. Quando ele começa a dizer assim, primeiro Deus colocou, né, os apóstolos, os profetas, depois ele vai começando a falar toda a operação da igreja. Aí não vai mais aparecer o nome de pastor e evangelista, mas vai aparecer as funções deles. E vai aparecer também o ministério de socorro, ou seja, todos os outros ministérios que não forem aqueles 5 ministérios em Cristo ou de presidir, eles fazem parte do ministério de socorro. Então, toda pessoa ela foi chamada. O ministério do socorro está envolvido, por exemplo, o ministério da contribuição, o ministério da intercessão, todos os outros ministérios que ajudam a expor a palavra de Deus. Porque na igreja, o mais importante na igreja é a palavra de Deus. Então, não é o pastor que prega, é a palavra que ele prega que é mais importante. Por isso que todos os outros ministérios, o de contribuição, o de intercessão, o de música, de adoração, de todos trabalham em prol da pregação da palavra, não do pregador, mas da pregação da palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é que tem condições de trazer luz para a salvação das pessoas, de expor o coração de Deus, a verdade de Deus, a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Não é o pregador que é importante, o que é importante é a palavra de Deus. Às vezes a gente até diz, né, eu vou me preparar, vou preparar a palavra para pregar. Você não vai preparar a palavra está preparada. Quem precisa se preparar é o pregador, quem precisa se preparar é o músico, é você que precisa se preparar. Então a gente poderia inverter essa posição e dizer assim, olha, eu vou na presença de Deus para Ele me preparar, para Deus me usar. Por quê? Porque o mais importante em tudo é a palavra. Por isso que na igreja tudo trabalha em prol da palavra de Deus. Por isso que os ministérios da palavra, não é que os ministérios são mais importantes, mas os outros ministérios estão a serviço do ministério da palavra por causa da importância que a palavra tem, né? Então é importante a gente entender isso. Como você entendeu o seu chamado? No que você foi chamado? Nós tivemos um tempo de igrejas grandes, e a igreja grande ela traz uma facilidade para as pessoas, porque ela tem um culto bom, pregadores bom, louvor bom, tudo mídia boa, né? Tudo ambiente bom, ar-condicionado, cadeiras confortáveis, mas isso não é suficiente para te deixar feliz e completo. Não é isso que vai te trazer completude na vida. É importante você entender qual é a sua chamada e aprender a servir na igreja. Não é sentar no banco e só assistir um culto ou 2 por semana ou por mês e achar que você fez a sua parte de obrigação. Não, você precisa entender que Deus te ungiu também para você compreender qual é o chamamento da sua vida. O que vai trazer completude no seu ser é quando você entender que Deus te chamou e que o chamamento de Deus vai te completar. Você vai sentir uma alegria diferente quando Deus ungir você entender essa unção e você entender quem é você no corpo de Cristo. Não mais só um membro ativista, com ativismo religioso, né? Com atividades religiosas, mas um membro ativo no corpo de Cristo, sabendo qual é a sua função. A pergunta maior que as pessoas trazem para mim sempre é: pastor, o que eu sou além de cantar, além de pular, além de ir no culto, de fazer minhas contribuições, o que eu sou em Cristo Jesus? Porque nós trabalhamos muito mal essa área. O Espírito Santo sabe o que cada um de nós é. Por isso que a gente precisa ter uma comunhão com o Espírito Santo, um ambiente de oração, para Deus desenvolvendo em nosso coração o chamamento de Deus, a vocação de Deus ser colocada para fora e a gente ser realizado em cumprir o propósito de Deus para a vida pessoal. Eu sou feliz porque Deus me chamou
para o ministério da palavra, eu fazia outra coisa. Mas quando Deus me chamou para o ministério da palavra, e que eu comecei a pregar e comecei a trabalhar dentro desse ambiente, e essa paixão foi destacada dentro do meu coração, eu me senti muito completo, até os dias de hoje. Eu sei que eu tenho minhas falhas, eu tenho as minhas debilidades, mas o que me torna feliz não são as coisas que Deus me dá, mas a função que Deus me deu. A função que Deus me deu. Então, quando você entende a sua função dentro de cada propósito divino, por exemplo, a sua função dentro da família, o ser pai, o ser esposo, o ser protetor, você entende isso vindo de Deus, isso te satisfaz. Porque uma pessoa às vezes casa e descasa, porque ela não entendeu a função dela dentro do casamento. Não é porque teve incompatibilidade de gênios, é que não entendeu a função, ela não compreendeu qual a função dela dentro do casamento. O que ela queria é que aquela pessoa que estivesse com ela tornasse ela feliz, e ela se tornou chato, se tornou uma pessoa avarenta, que só quer para ela, enfim, e aí ela acaba partindo para um divórcio, porque ela não conheceu a vocação dela dentro do casamento. E assim é. Muitos pais brigam com os filhos porque não conhecem a vocação de pai. E assim por diante. Aí você olha dentro das profissões, as pessoas não conhecem a sua vocação. E também dentro do corpo de Cristo, o seu chamado maior, que é você ter a sua vocação. Não conhecendo isso, não vai haver uma completude. Pode haver até um sacrifício exagerado em ativismo religioso, mas não vai haver alegria, completude, porque isso só será cheio quando você estiver fazendo o centro da vontade de Deus. Então a unção, ela te leva para isso. E eu quero profetizar nessa tarde um ambiente da unção de Deus sobre a sua vida, para que ela te leve a você conhecer o propósito de Deus para a sua vida. E isso trazer completude em você realizar o que Deus planejou em termos de propósito para a sua vida. Amém? Vamos profetizar os Salmos 91, depois nós já vamos orar, né? Puxa, o tempo correu aqui, hein? Vamos lá? Vamos profetizar os Salmos 91, nós estamos nessa jornada, né? De profetizar os Salmos 91. Tá bom? Depois nós já vamos orar agora. A Bíblia diz assim, ó, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se mova sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei uma resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Que a bênção desse salmo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. E o principal, que o Senhor desses salmos seja o Senhor da sua vida. Seja exatamente o refúgio onde você possa correr e se guardar, se proteger de todo o mal. Vamos orar? Vamos orar, deixa eu ler alguns pedidos de oração aqui, já vai colocando o seu pedido de oração agora, e nós vamos orar, interceder por sua vida, pelo milagre que você necessita, em nome do Senhor Jesus.
Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Deixa eu ler aqui alguns pedidos aqui. A Rosa Siqueira, peço oração para mim, saúde, pelo meu casamento com Joubert, vida financeira do Evandro, libertação na mente, Thalita, saúde. O Marcos Marchon, né, que está fazendo o curso de técnico em transações imobiliárias. Terminei com sucesso. Parabéns, Marcos, que Deus te abençoe. Tá? E agora eu vou tirar meu Cresci. Que Deus vai abrir as portas assim para as vendas na sua vida, né? Vai ser um bom vendedor. A Eliane Santana, pela cura mental de Ana Paula Santos de Jesus. E assim tem vários pedidos aqui, cada um deles é importante. A gente às vezes não tem tempo de ler todos os pedidos, mas Deus tem a capacidade de ouvir todos os seus pedidos. Nós vamos estar concordando com você agora. Então, ajunte o seu coração junto comigo, junte o seu coração junto comigo e vamos orar ao Senhor. É tempo de milagre na sua vida. É tempo de uma nova estação, um novo tempo de Deus. O derramar de uma unção nova. O renovar da sua vida através de uma unção nova de Deus. Deus está trazendo uma unção sobre você para renovar a sua estação. Para ter uma nova estação de Deus sobre a sua vida, uma nova alegria. As coisas que são passado ficam no passado. A gente não pode carregar junto. Mas viver uma estação nova, cheia da unção de Deus. Eu quero orar para que a unção de Deus esteja caindo sobre a sua vida. Pai querido, eu te dou louvor. O Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Eu quero orar nesse momento com cada pessoa que está comigo nessa live. Que a tua unção seja derramada sobre ela, sobre cada pessoa que ouvir essa live. Meu Deus, que a unção do céu seja derramada sobre essa pessoa, trazendo alegria, poder do Espírito Santo, renovação. Abra os olhos, traga uma visão para ela viver uma nova estação de Deus, um novo tempo de Deus na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida financeira, meu Deus. Derrame uma unção nova. Meu Deus, eu oro por aqueles que estão também doentes, adoentados, com dores no corpo, com feridas no corpo, com inflamações, com infecções, em nome do Senhor Jesus, derrama sobre eles agora, do teu poder, da tua graça, da tua cura, libertando eles de toda enfermidade, da dor de cabeça, da dor da garganta, da dor no ouvido, na dor nos braços, na dor na coluna, em nome do Senhor Jesus, na dor nas pernas, nos pés. Eu declaro agora a cura do Senhor Jesus sobre cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus, seja curado aonde você estiver. Seja curado agora, em nome de Jesus. Que a cura do Senhor esteja sobre a sua vida. Você que está hospitalizado, que alguém está orando por algum familiar, você que está adoentado na casa, em nome de Jesus, eu declaro você curado, essa febre saindo do seu corpo agora. Esse caroço, esse nódulo, esse câncer seja quebrado agora em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro por essas pessoas que precisam de um milagre, de sanidade, de cura emocional, que estão desorientadas. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Toda pessoa que está debaixo de opressão, de depressão, de angústia, de tormentos, de sofrimento, que seja quebrado esse mal agora em nome do Senhor Jesus. Eu oro por essa mulher que está com tristeza no coração, que está com depressão. Meu Deus, eu oro por esse homem que está num ambiente depressivo, que seja quebrado esse ambiente de tristeza, de angústia, de sofrimento, em nome do Senhor Jesus. Que o poder de Deus venha sobre a sua vida, te libertando agora, te orientando. Meu Deus, aqueles que estão sem orientação espiritual, não estão sabendo o que fazer dentro do propósito divino, não compreendendo o seu chamamento, em nome de Jesus, que haja um alinhamento de Deus sobre as suas vidas.
Meu Deus, eu oro por cada pessoa que precisa de um milagre financeiro, que as portas financeiras se abram. Meu Deus, aqueles que precisam vender, as vendas estão travadas, trancadas. Aqueles que precisam de um milagre, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora um milagre sobre a sua vida financeira, um destravamento, uma unção de Deus. Assim como a tua palavra declara lá em Deuteronômio 8, 17 e 18, que o Senhor nos deu uma habilidade de conquistar riqueza. Eu oro para que essa habilidade, essa unção do Espírito Santo esteja caindo sobre os teus filhos, trazendo sabedoria e habilidade do céu para a conquista de riqueza, para a conquista de prosperidade. Meu Deus, aquele que precisa de uma porta de emprego, que ela se abra, aquele que precisa de uma renda maior, aquele que precisa de uma sabedoria, meu Deus, que essa unção esteja caindo sobre sua vida, o destravamento financeiro, uma libertação financeira sobre sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você vai dizer junto comigo, eu creio e eu recebo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, gente. Bênção de Deus, bênção do Senhor. Que essa unção de Deus, nova, fresca, esteja caindo sobre a sua vida e abrindo uma nova estação de Deus naquilo que você necessita, quer ser na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida financeira, que Deus possa derramar essa unção e ela abrir um destravamento na sua vida em nome de Jesus. Você vai ver que Deus vai trazer uma alegria muito completa dentro do seu coração quando você compreender o chamamento de Deus na sua vida. Uma espécie de completude se realizar na sua vida. Amém? Queridos, não deixa de compartilhar essa live com alguém. Compartilha essa live, compartilha essa oração com alguém. Alguém está precisando e Deus vai colocar no seu coração. Então compartilha ao menos com 5 pessoas aí. Não esquece de curtir a live, curte a live, é importante você curtir a live. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí embaixo. Tem a palavra inscrever-se no YouTube aí, você clica aí, depois vai aparecer um sininho, clica nele. Quando estivermos orando aqui ao vivo, o YouTube mostra no seu celular que estamos orando por você e por sua casa, tá bom? Muito bem, gente, amanhã 5h30 da manhã nós temos a oração do Pai Nosso, né? Uma oração bem curtinha, são 7, 8 minutinhos só. E aí você ora conosco, já começa o dia orando, já começa o dia abençoado, né? Você pode colocar o seu celular aí, quando você vai fazendo o café, já vai escutando a oração, a pregação da palavra, e ora junto a oração do Pai Nosso, e a gente começa o dia orando, e orando tudo vai melhorando, tá bom? Um grande beijo no coração, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.